Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, amém. Hoje, 7 de agosto de 2024, quarta-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos fazendo aí algumas reflexões sobre o Sermão do Monte. O nosso texto hoje é Mateus 6, do 19 ao 21. Mas eu quero aqui ainda convocar você que crê, que tem fé que Deus pode mudar a história, orarmos pela Venezuela e pelo Brasil, para que a democracia de fato seja restabelecida na nossa nação, na Venezuela e em outros países aí que estão dominados pelo sistema socialista, comunista, que destrói, que não quer o bem, quer o mal. Como cristão, você precisa ter consciência disso, precisamos orar e ensinar também às pessoas aquilo que é correto. Amém? Então, estou orando pela Venezuela, estou lhe convidando a orar também. Pelo Brasil também, para se libertar das garras desse mal que é o socialismo marxista comunista, tá certo? Vamos aqui ao texto de Mateus 6, 19 a 21, que diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões nem roubam nem escavam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O texto é lindo, né? Jesus é lindo. O propósito de Mateus é testificar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. O contexto é onde Israel está esperando um rei, o Império Romano dominando, impondo a sua condição, que o romanismo entrou no cristianismo a partir do século III, e aí o catolicismo se envolveu aí, está perdido, tá certo? Vamos aqui ao texto, tá bom? Versículo 19 começa dizendo assim, de Mateus 6, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Cristo, é bom lembrar, Cristo está falando para os convertidos, tá certo? Para aqueles que já tinham entendido a fé e estavam seguindo e aprendendo os ensinamentos a respeito do reino de Deus, tá certo? Então, fala para os convertidos hoje também. Ele diz, não acumuleis tesouros sobre a terra. O contexto disso é porque é a realidade do reino. Cristo olha e vê esse mundo perdido como ele está aí. Já era assim, o mal está desde o princípio, desde que Adão caiu, tá certo? Então ele vê o mundo perdido e diz, olha, tem um negócio aí que o pessoal está interessado só por riqueza. É isso que Jesus está vendo. Ele vai, vamos já ver no resto do texto. E ele diz, não acumuleis tesouro na terra. Esse acumular é porque é só querer isso, não tem outra coisa. Cristo está olhando para essa sociedade corrompida mesmo, perdida, mergulhada, aonde os valores são invertidos, os bens materiais valem mais do que pessoas. Né? Assim, o poder, o teu bem, o material, é mais importante que pessoas. O que Cristo está chamando a atenção é que para os filhos de Deus, assim, não busque as coisas só para si. Não dá um centavo se o outro precisar. Não estou falando que você tem que dar a sua riqueza a ninguém, não, de jeito nenhum. A igreja é constituída por pessoas ricas financeiras e por pessoas que não são tão ricas financeiramente. Ninguém está querendo o dinheiro um do outro, não. Mas o que Jesus está ensinando é essa recomendação. Assim, ter o bastante para você viver bem, usufruir, não tem nada de errado com isso não, tá certo? Sem ganância, sem prepotência, sem arrogância, sem achar que é melhor do que os outros, tá certo? Então, assim, Jesus ensina para os seus discípulos, para nós que cremos nele, não acumuleis tesouros sobre a terra. Ele vai dizer assim, onde a traça e a ferrugem corroem. No contexto em que Jesus está falando, olha, Jesus usa o contexto para ensinar a quem está aprendendo. Por isso é que nós podemos contextualizar a palavra de Deus para hoje, tá certo? No contexto em que Jesus está falando, assim, os orientais, e ainda é hoje, muita essa riqueza também, era sobre tecido, né? Seda, essas coisas, tecido coisa fina, tecido muito bom.
E Jesus usa esse contexto. A traça come esse tecido aí, que é a riqueza que o cara acumula e é capaz de morrer ou matar por ela, tá certo? Então, no contexto de Jesus, a riqueza ela consistia desses bens valiosos. E hoje tem outros bens valiosos. Lá, por exemplo, hoje é o petróleo. Estão se matando por causa do petróleo. Se fosse hoje, ele ia dizer, olha, ia usar outra coisa, tá certo? Mas ele usou o exemplo do tecido lá, que era usado, que era valorizado. Então, Cristo ele enfatiza que os bens materiais, eles são temporais, tá certo? Quando ele diz que a traça come, a ferrugem corrói, é o exemplo de assim, são bens perecíveis que vão se acabar, pode se acabar. Ele enfatiza que os bens materiais eles se deterioram com o tempo. Entenda, ele não está proibindo de você ter bem. Eu quero comprar uma Hilux, tá certo? A igreja que sabe. Mas não é isso que te leva ao reino, tá certo? O que ele está dizendo é que, olha, os bens materiais eles passam. Ele vai continuar dizendo no texto, no versículo 19, de onde os ladrões escavam e roubam, tá certo? Isso era apto, né? Assim, se a gente vê as tumbas lá dos faraós, foram tudo escavadas e tal. Então é um contexto de onde já existia, furava a parede, cavava um buraco para roubar. É isso que Jesus é apto do ladrão, né? Isso era condição, roubava, furava. Ainda hoje é assim. Temos aqui em Fortaleza o exemplo do Banco Central. Os caras furaram aí quase 1 quilômetro por baixo do chão para entrar no Banco Central. Então é disso que a gente está falando, dessa sociedade corrompida. E esses bens, eles podem ser tirados. Os ladrões podem escavar, roubar, pode. No caso agora usa uma pistola, né? Um fuzil para roubar de você. Então, Jesus está falando para os seus filhos, para aqueles que creem nele, esse tesouro acumulado, onde você é dominado por ele, assim, está dando essa orientação que tem o seu valor, mas você não deve ser tão dominado por ele, tá certo? O versículo 20 vai continuar dizendo assim, mas ajuntais para vós outros tesouros no céu. É bem rápido aqui, uma explicação rápida, tá certo? Assim, para a gente pensar, refletir sobre essas coisas. Tesouro no céu, a gente só acumula falando do evangelho de verdade, do evangelho que é a verdade de Cristo, e pessoas sendo convertidas. É assim que você acumula tesouro no céu. Amém? A sua grana não lhe leva para o céu. O dinheiro que você tem não lhe leva. Tá certo? Tá aí na bolsa de valores, a bolsa pode cair hoje a zero e você perder tudo. É disso que Cristo está falando. Não que ele esteja amaldiçoando, não, e nem eu. Eu estou falando de você ter atenção, essas coisas passam. Ele vai dizer, mas não ajunteis vós outros, ou seja, vocês que estão crendo, vocês que eu estou falando agora, ensinando Jesus, ensinando, e eu estou transmitindo a palavra de Jesus, não acumulei para vós outros, vocês agora são crentes, mas acumulei tesouro no céu. E tesouro no céu acumulado, ganhando almas para Jesus, falando do evangelho, para as pessoas se converterem. Não é desesperado não, mas é viver nessa verdade, falando ela, tá certo? Por essa fé que nos dá a condição de uma vida eterna. Isso é tesouro no céu. Amém? Olha, vamos aqui seguindo o texto, eu vou explicar mais algumas coisas, tá certo? E ele vai dizer, onde a traça nem a ferrugem corrói. Portanto, o céu é um lugar de permanência, um lugar de coisa eterna. Os valores acumulados no céu, eles não passam, são eternos. Os daqui são temporais, todos eles passarão, inclusive a minha vida e a sua, tá certo? Essa vida física, tá bom? Então, no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões nem escavam, nem roubam. Ou seja, as coisas do céu são eternas, garantidas por Deus. Aquilo que Deus te dá, por exemplo, a tua salvação pela fé em Cristo, ninguém tira ela de você, porque foi Deus que lhe deu. Se você tem essa fé firme nele, isso é tesouro precioso. Ninguém toma, tem valores eternos, tá certo? Então, Cristo ele vai nos ensinar que os valores eternos aqui adquiridos pela fé em Cristo, ninguém tira de você. Amém? Isso é uma verdade tão graciosa. É disso que Cristo está falando para aqueles que tinham crido nele naquele momento. O texto vai terminar dizendo assim, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Olha, o que Cristo está falando? Primeira coisa, ele não está condenando a riqueza, tá certo? Cristo ele está olhando, Cristo fala de forma clara, simples, para você entender.
ele não está condenando a riqueza, ele está condenando a avareza. Ele fala de maneira simples, entretanto, não é simplório. É simples, mas profundo, tá certo? Porque Jesus usa linguagem simples, clara. Esse negócio de uma linguagem rebuscada, você não sabe nem o que a pessoa está falando. Cristo falou claramente. Essas coisas é coisa de teólogo, de doutor, tá certo? Não faz mal ser doutor, tá certo? Mas assim, porque onde está o teu tesouro, está no teu coração. O que Cristo está dizendo? Olha, se o teu coração está só nos bens materiais, aí tu vai morrer, vai ser enterrado com isso aí, e não vai levar nada, ainda fica para os outros brigarem aí, tá certo? E onde estiver, se o teu tesouro estiver, no teu coração estiver em Deus, tu tem tesouros eternos no céu, reservado, guardado para ti, vida eterna, e bênção aqui. Mas, amado, as bênçãos materiais é para todas as pessoas. Tem uns que ganham honestamente, e tem uns que ganham roubando, é bem material, vai usufruir. De maneira errada, isso aí está pior do que todos, tá certo? Mas o que eu quero que você entenda é quando Cristo, porque onde estiver o teu tesouro está o teu coração, ele está dizendo assim, se o teu coração estiver só nas riquezas, é isso aí. Fica aí com elas, vai morrer, vai se acabar com elas e vai perder o tesouro no céu. Portanto, o nosso coração precisa estar em Deus, ou seja, assim, crendo nele, tendo essa condição, assim, entender que no meu cotidiano eu posso usufruir dos bens materiais que eu adquiri honestamente e estar com o meu coração em Deus, não me deixar ser possuído pelas riquezas. Amém? Olha, a igreja cristã que crê em Cristo, ela é formada por pessoas que às vezes não têm condição de comprar vou chamar aqui um picolé, tá certo? Não tem. E pessoas que viajam para o exterior. A igreja é formada por essas pessoas. Mas o que Cristo está falando é que você não se deixe dominar pelas riquezas. É isso que ele está dizendo. Amém? Porque tem pessoas aí que só pensam na riqueza e nada mais. Só pensa em si e não pensa no outro, não consegue ajudar, não consegue enxergar. Não é ajudando que você vai para o céu. É esse ajudar com despreendimento ao ponto que você não seja dominado pelas riquezas. Amém? Tem gente que mata por dinheiro. Isso tem gente. O nosso governo roubando aí, cobrando imposto desonesto, ladrão. Faz tudo por dinheiro, não está interessado no povo. É disso que Cristo está falando. Assim, não acumulei esses tesouros, acumulei esse tesouro no céu, é convertendo pessoas ao reino de Deus, isso é tesouro no céu. Tá certo? E a riqueza não faz mal, amado. Amém? Se eu não tivesse dinheiro, eu não teria aqui esse computador, eu não teria condição de estar gravando. Dinheiro não faz mal a ninguém. O que Cristo está ensinando aqui, um cristão não pode ser dominado pelas riquezas. Tê-las, usufruí-las. Assim, eu tirei poucos dias de folga aqui, e com dinheiro fui, paguei hotel, paguei comida, paguei transporte, usufruí. Isso não faz mal a ninguém. O que eu não posso é ser possuído por isso. Porque senão, o que não tem nada, não teria direito ao céu. Como a prosperidade, a teoria da prosperidade prega, e é mentira. Tesouro no céu é ganhar almas para Jesus. Amém? Deixa eu ler um texto aqui, dentro desse contexto de 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 10, Paulo vai ensinar as coisas graciosas a Timóteo. Eu vou ler só o versículo 10, depois você vê lá, 1 Timóteo do 6 ao 10, vou ler só o 10 que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, ou seja, cogitando entre Deus e a riqueza, né? Valorizando mais a riqueza do que Deus. Então, assim, é o amor, esse amor exacerbado. Controlar suas riquezas, ter controle sobre ela, ser um bom administrador, não tem problema nenhum. O problema é ser possuído por ela, dominado ao ponto de você não comprar nenhuma roupa melhor, porque está tão dominado pela riqueza. Não quero perder, não quero. É disso que Cristo está falando. Não faz mal ter riqueza não, tá bom? Mas ele está falando desse domínio das riquezas sobre si. Teu coração vai estar só nisso, esquece o reino dos céus, tá certo? Teu coração está nisso,
com sinceridade, com honestidade, com justiça, e está em Deus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Jesus é lindo, gente. O reino dos céus é um reino gracioso e é aqui na terra. Amém? Eu vou concluir lendo um texto que não fala de riqueza, mas fala de riqueza espiritual e de riqueza eterna. Eu vou concluir lendo Lucas capítulo 10, versículo 20, tá certo? Que diz assim: mas não vos alegreis, porque porque os espíritos se vos sujeitam. Alegrai-vos antes, porém, porque o vosso nome está escrito nos céus. Isso aqui era o discípulo que ele mandou de 2 em 2, explicando. Aí eles voltam alegres, porque os espíritos saíram correndo e tal, a gente era curado. E Jesus diz: rapaz, não se alegre por isso aí não, tá certo? Se alegre porque o vosso nome está escrito no céu. Isso é reino eterno, isso é tesouro eterno. Deus te abençoe, Deus te guarde, abençoe a tua casa, a tua família, e você creia em Jesus Cristo. Amém?